Ranking Bevar FIA, edição 2023. Hoje nós temos aqui o prazer de estar com o Flávio Correia, diretor de Relações Institucionais e com Investidores da Raia Drogasil. Muito prazer em tê-lo conosco, Flávio. Muito prazer, Felizone. Bom dia. Flávio, você sabe que o Ranking Bevar FIA ele cobre algumas dimensões. Nós levantamos informações de faturamento, levantamos informações de produtividade, lojas, funcionários, levantamos informações dos consumidores com recursos de inteligência artificiais, algoritmos de processamento de linguagem natural e também alguns dados econômicos e financeiros das organizações. E nós procuramos, depois de identificadas as empresas que se destacaram, gravar algumas entrevistas com os principais executivos dessas organizações. E a Raia Drogasil também aqui, como tem acontecido em outras edições, se destaca em alguns desses aspectos. Um deles é a questão da eficiência operacional, né? Conjuntamente considerando lojas e funcionários. Então, eu queria te perguntar logo de início, dizer, ao que se atribui, quais são os principais elementos que dão, vamos dizer assim, esse destaque especificamente nesse aspecto. Bom dia, Felizone, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí do IBEVAR. Eu acho que essa pergunta é excelente e, para responder corretamente, acho que precisa de uma semana de conteúdo aqui, mas eu acho que eu queria começar respondendo, talvez dando um passo para fora do que é a operação da Raia Drogasil e pensar que essa empresa é uma empresa que existe há mais de 100 anos, né? Então, a Raia e a Drogasil, né, essas duas bandeiras, são bandeiras que nasceram aí no começo dos anos 1900. Então, tem 100 anos de prática, tem 100 anos de barriga no balcão, né, para chegar nesse sucesso que é hoje. E vindo de lá até hoje, quando a gente pensa na liderança da empresa ou no conselho da empresa, a gente tem um conselho que é formado por famílias fundadoras, né? Então, tem a barriga no balcão, está na nossa veia, né, vamos dizer assim, e a gente também tem um conselho formado por gestores profissionais. Então, tudo isso ajuda a dar um bom mix para o que a gente é hoje, tá? A Raia Drogasil hoje é a maior rede de farmácias do Brasil, né? A gente tem uma empresa com faturamento aí da ordem de 31 bilhões anualizado. Quantas lojas são, Flávio? Quantas lojas? A gente tem hoje 2.800 lojas no Brasil todo, tá? Então, a gente está presente em todos os estados. E eu acho que aí, começando a responder um pouquinho essa sua pergunta, né, quando a gente olha as farmácias da Raia Drogasil, elas são estrategicamente localizadas próximas, né, do seu mercado consumidor. Então, hoje, se você pegar um raio de 1,5 km de distância das nossas lojas, a gente acharia quase 95% da população A do Brasil dentro desse raio de 1,5 km. Então, quer dizer, a gente está dentro dos núcleos de consumidores, né, e de gente que frequenta as farmácias. Então, isso ajuda a trazer uma performance operacional e uma performance por funcionário. Aquela história do varejo, aquela história do ponto, 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 acho que a gente também tem esse viés do ponto, ponto, ponto. Mas também não dá para negar a eficiência do nosso sortimento, né? Então, hoje a gente carrega por loja algo em torno de 13 mil itens, tá? E a gente tem um preço bastante competitivo, tá? Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma loja, um ativo que é altamente eficaz, né? Quando você pega esse ativo existente e coloca em cima um layer da digitalização, que é o que a gente tem investido aí nesses últimos 4, 5 anos, né, a gente consegue ter uma performance ainda melhor. Então, hoje o cliente, ele acha a nossa empresa não só quase que na esquina da casa ou do trabalho dele, mas também ao alcance da palma da mão, assim, é só enfiar a mão no bolso e achar nosso aplicativo, e ele tem uma experiência super boa. Nesse segmento, quer dizer, a questão da localização, então varejo de modo geral, né?
Tem até um texto muito famoso que o título é Location, Location and Location. E pelo que você está falando, é isso, né? É isso, acho que continua válido, né? A questão da localização ótima continua fazendo toda a diferença. E no nosso caso é isso, tá? Então, hoje a nossa área que acho que faz a expansão, e a gente abre em torno de 260 lojas por ano, tá? Então, isso aqui é uma inauguração por dia útil, né? Bastante rápido. É uma área que basicamente está trabalhando dados, né? Então ela entende via dados, né? O que é a população daquele quarteirão, daquele bairro, né? Qual é o gasto médio daquela população com medicamentos, e daí a gente acha o local ideal para implantar uma nova farmácia. Tá? Então não é uma estratégia simples de real estate, é uma estratégia de fato de business analysis, de estudo. Então quando você pega esse emaranhado todo, né, de lojas muito bem posicionadas, com um sortimento um pouco melhor do que no mercado em geral, com um preço bastante agressivo e com a obsessão, né, eu diria, por atender bem o cliente, né, e a gente tem isso aqui dentro, a gente acaba tendo uma mistura muito positiva para as nossas lojas e para os nossos consumidores, né? Então, na média, considerando o público que a gente consegue atrair, né, para dentro da nossa rede, a gente está falando aqui de mais ou menos 48 milhões de clientes por ano, tá? Então é bastante coisa. São 350 milhões de transações por ano, mais ou menos, e isso faz com que as nossas lojas tenham uma performance média, uma venda média de mais ou menos R$ 1 milhão por mês. Tá? Então, isso daqui, e vezes 2.800 lojas que a gente tem, né? Então, esse é um negócio bastante pujante, tá? E, lógico, o nosso colaborador é a liga que faz esse negócio todo funcionar, porque não é somente um ativo bom, né? De fato, é o atendimento que esse nosso colaborador traz para o cliente para criar essa experiência diferenciada. Você falou 2.800 lojas e, se eu entendi corretamente, vocês estão abrindo uma média de 260 lojas por ano, ou seja, um pouco mais de 10% do que vocês já têm. Esse ritmo de abertura vai até quando? Esse ritmo, eu diria, é um ritmo sustentável, tá? A gente quase que não dá guidance para o mercado, inclusive, sobre nossos planos futuros, e esse é o único guidance que a gente dá para o mercado, né? Que a gente fala que a gente vai manter esse ritmo de 260 lojas por ano pelos próximos 2, 3 anos, tá? Então, até 2025, com certeza absoluta, a gente tem esse número. Tá? E a verdade é que a gente vem falando dessa expansão, né? Quando a gente abria 100 lojas por ano, falava, ufa, é difícil passar essa barra. Hoje a gente abre 260 lojas, então esse é um número que a gente vê constantemente do lado positivo, né? Buscando novas oportunidades. Essas 260 lojas que a gente abre por ano, a gente está abrindo em torno de 50 novas cidades por ano. Tá? Então, a gente, óbvio, coloca lojas em praças onde a gente já tem atividade, mas a gente também está entrando em novas regiões do Brasil que a gente ainda não explora. Então, tem todo um conhecimento, tem toda uma atração de novos clientes, né? Tem todo um encantamento. Então, isso para a gente é super importante. Quais são os indicadores, os principais indicadores que são considerados no monitoramento operacional de uma loja de varejo, tipicamente uma farmácia? Quais são esses indicadores? Eu acho que aqui, a gente é varejista também, né? Dentro da saúde, que é um varejo um pouco diferente, mas é varejo, né? Então, a gente olha aqui, obviamente, todos os indicadores operacionais de varejo, o que é venda, o que é margem, o que é giro, o que é participação de categorias, todo esse tipo de coisa. Mas eu diria que esses indicadores, eles são quase que secundários, ou pelo menos estão no mesmo nível que o indicador para a gente mais importante, que é o tal do NPS, né? O Net Promoter Score. Então, a gente coloca acima de tudo a experiência do cliente nas nossas lojas, né? Eu falei hoje das 350 milhões de transações que a gente tem por ano na nossa rede, mais ou menos, acho que entre 10% e 15% dessas nossas transações, elas são avaliadas pelos clientes, tá? Então, é um bolsão bastante grande de experiências que a gente está colhendo em todos os lugares do Brasil. E hoje a gente tem muito orgulho de dizer que a gente tem um NPS de 90, que é para o varejo um benchmark mundial assim, de performance, de excelência no atendimento. Este indicador de NPS é, inclusive, um indicador que
está dentro da remuneração de toda a nossa liderança sênior na empresa, tá? Então, não é somente uma questão de fazer a venda, ou EBITDA, ou lucro, é uma questão principalmente de encantar o cliente, tá? Porque diferente, talvez, de um varejo tradicional, onde a compra de um produto pode ser esporádica ao longo da vida, quando a gente vai para um ambiente de saúde, de farmácia, a gente separa entre atividades pontuais e atividades crônicas, né? Então, quando uma pessoa tem uma cronicidade, vamos dizer, uma pressão alta, por exemplo, requer que aquela pessoa tome um remédiozinho, uma pílula todos os dias, né? Então, você fazer a venda bem num dia e no dia seguinte não prestar atenção na venda, você está perdendo as 359 pílulas que você venderia para aquela pessoa por um atendimento mal dado, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem de fato essa obsessão pelo atendimento, né, do cliente, pelo bom atendimento do cliente, né, e com muito calor humano. Aliás, essa expressão calor humano é uma história que vive dentro das nossas veias, está dentro de todos os nossos murais, dentro de todas as lojas, né, para garantir, então, o encantamento do cliente e que ele continue voltando sempre por conta dessa boa experiência. Você falou aqui essa questão dos resultados, né, de um NPS de 90%, o que é realmente algo excepcional. E aí me veio, falando a questão de mundo, vem sempre uma imagem do Nelson Rodrigues, que dizia o seguinte: nós, aqui no Brasil, temos um complexo de vira-lata, né? E muitas vezes eu vejo lá o pessoal que vai para a NRF, sem nenhum preconceito à NRF, não é? Mas vai muito com aquela postura de aprender alguma coisa, né? É o vira-lata olhando lá para a metrópole e tentando absorver alguma coisa. Mas aí você vem com o número desse daí. O que quer dizer? Será que nós estamos muito longe do que a metrópole faz? Olha, no nosso caso, eu diria que a gente não está nada longe, tá? Então, a gente tem feito movimentos aqui na empresa. Primeiro, a gente está conectado ao mundo lá fora, conectado na forma desses nossos benchmarks mundiais, né? De como eles operam, dos segmentos que eles endereçam. Então, a gente está conectado com os grandes movimentos de varejo no mundo e conectado com os grandes movimentos de saúde no mundo. Tá? Eu acho que se a gente fosse pensar na empresa, na unidade mais simples que a gente tem, que é a nossa loja, a gente tem uma loja que é um padrão de referência mundial de atendimento de cliente, de prestação de serviço, de saúde, de engajamento. Então, isso aqui está dado, né? Os movimentos que a gente tem feito para se conectar com os grandes movimentos que acontecem lá fora tem a ver com a nossa estratégia de digitalizar a empresa, né? Esse é o primeiro passo, vamos dizer assim. Então, em cima dessa experiência excelente que a gente já tem do mundo físico, a gente vai também trazer esta mesma excelência para o mundo digital, e a gente está caminhando nisso, né? Hoje, mais ou menos 14% das nossas vendas, 13%, 14% das nossas vendas já são feitas via canais digitais. Tá? Então, isso é super importante. Mas eu diria, esse aqui para a gente é o ponto de partida, né? Ter um app, ter um site que funciona, uma entrega em casa que funciona. Hoje, por exemplo, nas grandes metrópoles, né, 80% das nossas entregas são feitas em menos de 2 horas, né, em praticamente 1 hora. Então, a gente é tão rápido no delivery, né, para atender um cliente, quanto qualquer benchmark aí de velocidade de last mile. Então, isso para a gente é super importante. Se um cliente tem uma necessidade em casa, não consegue ir até a loja, a gente consegue atendê-lo com máxima eficiência. Mas esse é o ponto de partida. A gente, em cima disso, está plugando todo um marketplace de produtos, né? Então, hoje a gente tem em torno de 13 mil itens numa loja e o nosso marketplace hoje está em torno de 130 mil itens, né? Então, você consegue ter um sortimento muito maior, ou um atendimento, um cuidado muito maior da empresa quando você pensa nesse excedente de sortimento que a gente traz no mundo digital. Mas aqui ainda é um play de caixinhas, vamos dizer assim, a gente passa a ter novas caixinhas para poder vender para o cliente através do marketplace. E a gente tem um terceiro movimento, que é a construção da plataforma de saúde integral. Tá? E essa criação da plataforma de saúde tem a ver com o acompanhamento das pessoas, não só nos momentos de, vamos dizer assim, de doença, mas também no acompanhamento do dia a dia. Então, é uma pessoa que quer dormir melhor, que quer se alimentar melhor, que quer perder peso.
Então, a gente está começando a trabalhar essas jornadas, né, junto com os clientes. Então, sair do mundo das caixinhas, né, e ir para o mundo dos serviços, né? Então, isso conecta muito com o que o mundo lá fora está fazendo. Nós temos um problema gravíssimo no Brasil, que é a questão da saúde, não é? E como é que você vê esse negócio que é, vamos dizer assim, a farmácia, e essa pluralidade na ocupação espacial da farmácia, em conexão com essa necessidade de atendimento da questão da saúde no Brasil? Como é que esse negócio da farmácia vai ficar da mesma forma ou ele vai se conectar no futuro com alguma outra mudança que possa vir ao encontro ou, vamos dizer assim, aplacar estas dificuldades tão graves que o Brasil tem na questão de saúde? Eu acho que existem movimentos, tá? Quando a gente olha, primeiro, neste quesito, não dá para comparar o Brasil com nenhum outro país, porque a questão de saúde é tratada por governos de diferentes países e de diferentes formas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o SUS e não existe SUS em nenhum outro lugar do mundo, que, aliás, é um case de super sucesso, né? O SUS Sucesso. É um super sucesso. Então, isso é importante. Então, não existe um SUS em outro lugar, então não dá para comparar o papel da farmácia lá fora no sistema de saúde com o que pode ser aqui. Mas eu diria, em todos os lugares, tem se buscado uma aproximação desse trabalho, né? Então, hoje, se você pensar, por exemplo, uma pessoa... qual é a média de contato de uma pessoa com um hospital ao longo da vida? Ou sei lá, se a gente pensar nos últimos 5 anos, qualquer um de nós, sei lá, a gente talvez vá em média 1 vez por ano no hospital, 2 vezes por ano no hospital, e se tudo der certo, a gente não vai nenhuma vez por ano no hospital, né? Então, vamos dizer, em 5 anos, a gente está falando de 1, 2, 3 visitas a um hospital ao longo de 5 anos. Quando a gente pega um cliente da RD, um cliente que já está digitalizado, né, a gente está falando de uma frequência média deste cliente de mais ou menos 27 vezes por ano. Então, em 5 anos, a gente está falando de 130 visitas a uma farmácia versus de 1 a 5 visitas no hospital. Então, tudo bem, a farmácia tem um tipo de aparato para a saúde, o hospital tem outro tipo de aparato para a saúde, mas eu diria, a gente quase que acaba sendo uma porta de entrada, né? Então, a pessoa, se tem alguma situação, tem uma dor de cabeça, ela muitas vezes procura o farmacêutico e fala, eu estou com dor de cabeça. Aí o farma fala, mas é constante ou lateja? É na frente ou é atrás? Então, ele faz um primeiro atendimento. Né? Do ponto de vista preventivo, né, Flávio? Do ponto de vista preventivo, essa ocupação espacial pode ser muito útil desse ponto de vista preventivo, né? É isso, com certeza. Uhum. Bom, tem uma questão que é a seguinte: um dos aspectos levantados aqui pelo Rank Iben Filha diz respeito exatamente à questão da admiração que funcionários têm em relação ao trabalho que exercem nas diferentes organizações. E a Raia Drogasil foi classificada em primeiro lugar como uma operação a mais admirada pelos seus colaboradores, em contraposição com outras operações. Quero destacar que esse levantamento é feito com base em algoritmos de inteligência artificial, portanto, não é um questionário, ninguém respondeu pergunta nenhuma, portanto, são manifestações espontâneas coletadas na rede, tanto na forma de manifestações em posts como vídeos. O que você atribui isso? Olha, é bacana você dizer que não tem pesquisa do seu lado para pegar esse número, e eu fico lisonjeado aqui, em nome da RD, pelo reconhecimento ou pelo achado que vocês tiveram, né? Isso do lado de fora da empresa. Do lado de dentro, eu posso garantir que a gente tem uma imensidão de dados para garantir que esse tipo de coisa aconteça. Então, ele não acontece por acaso, ele acontece porque a gente dedica tempo a esse tipo de coisa. Tá? Então, hoje, a gente tem vários planos aqui dentro da RD de desenvolvimento, né, e de estímulo do colaborador. Primeiro, a gente estava falando aqui há
há alguns minutos atrás sobre a nossa expansão às 260 lojas. Hoje, a RD é uma empresa que tem 55 mil colaboradores, tá? Então é bastante gente. E se a gente pensar somente nessa expansão anual que a gente faz, a gente está falando de colocar outros 5 mil colaboradores por ano dentro desse sistema. Tá, então é bastante gente. Eu acho que uma primeira coisa, assim, a RD ela trabalha muito bem nessa questão da contratação, primeiro emprego, né? Porque a gente tem os nossos funcionários, os nossos cargos de entrada são cargos bastante ativos, né? A gente traz muita gente do mercado como primeiro emprego. Então a gente tem um cuidado dessas pessoas, porque elas estão aprendendo a serem profissionais, né? Então, a gente no ano passado, por exemplo, fez quase 6 milhões de horas de treinamento da nossa equipe. Então, é bastante coisa que a gente faz. Então, isso de um lado, vamos dizer assim, mais generalista. De lado especialista, que um cargo-chave que a gente tem dentro de uma farmácia é o próprio farmacêutico, né? Então, hoje a gente é o maior empregador de farmacêuticos no Brasil, hoje tem 11 mil farmacêuticos dentro da nossa rede, e esse profissional também exige uma capacitação, um desenvolvimento focado, né? Especializado, e a gente também está lá. Então, primeiro, esses treinamentos ou esse engajamento de entrada faz com que o colaborador se sinta privilegiado, né? Segundo ponto, essa questão da expansão que a gente tem, você falou aí, perto dos 10% de crescimento, significa que uma pessoa que entrou na nossa rede há 3 anos, 4 anos, ela tem capacidade ou ela tem o potencial de poder virar gerente de uma nova loja que a gente está abrindo, porque a gente vai necessitar de lideranças nessas novas lojas que a gente está abrindo. Então, existe sempre uma positividade, né, ou um estímulo para a pessoa se desenvolver, sabendo que ela vai poder sentar numa cadeira de liderança, que não é somente a gestão, o giro daquele quadro daquela loja, mas é um giro de quadros de lideranças dentro desse sistema todo, né? Isso posto, vale dizer que a gente não contrata nenhuma liderança de loja de fora da empresa. A gente só contrata cargos de entrada. E estes cargos vão sendo desenvolvidos dentro da nossa cultura, dentro do nosso a obstinação, né, pelo cliente, pelo tratamento do cliente, né? Então, a pessoa, depois de 3, 4 anos, ela está letrada nesse modus operandi e aí ela está capacitada para assumir uma loja. Mas fora isso, que eu diria é o hardcore do desenvolvimento de um colaborador, a gente também tem um manto de cuidado em volta dessas pessoas. Então, a gente tem um programa de saúde mental, por exemplo, que é super ativo aqui dentro da empresa. Por exemplo, a gente fez no ano passado 15 mil sessões de terapia para os nossos funcionários, né? Então, são funcionários que passam pela Covid, né? Todo mundo teve situações complicadas aí de Covid, então a gente é capaz de prover esse tipo de serviço para os nossos colaboradores, né? Então, isso fazem parte de um véu de coisas que a gente coloca em volta, né, do nosso funcionário para valorizá-lo. E no final das contas, eu acho que super importante também, o nosso colaborador acaba sendo a cara da população brasileira, né? A gente é uma empresa que fomenta a diversidade, né? Fomenta a representação de todos os grupos, né? Então, hoje, a RD é uma empresa que 2/3 dos quadros da RD são mulheres, né? Então, isso para a gente tem uma alma feminina, vamos dizer assim, né? Então, esse olhar, o cuidado, o carinho é super importante para a gente, mas a gente também tem representantes de todas as raças e de todos os gêneros aqui na RD, então isso é motivo de orgulho. Você mencionou que você abre a porta para que essas lideranças surjam. E eu lembrei de uma frase do Napoleão Bonaparte que dizia o seguinte, né? Um líder é um vendedor de esperanças. Então, quer dizer, é muito importante que a organização crie as condições para que essa esperança, de fato, seja alguma coisa concreta. E, na medida em que esta porta se abre e as pessoas percebem essa possibilidade, de fato, isso é um grande agente motor de competências e, muito provavelmente, por isso, esse destaque aqui no ranking IBEVAR-FIA, especificamente na parte dos colaboradores, e como você mesmo disse, nós não mandamos nenhum questionário, porque não foi preenchido nenhum formulário, isso veio de forma espontânea, coletado com algoritmos de inteligência artificial.
Com isso, eu concluo aqui o nosso bate-papo. Eu te perguntaria se gostaria de acrescentar mais alguma coisa, por favor, sinta-se à vontade. Não, Felizone, eu queria agradecer pelo espaço que vocês abriram aqui. Falar da RD para mim é sempre um prazer. Eu acho que essa empresa é uma empresa sensacional, né? Ela representa uma classe de empresas de sucesso aqui dentro do Brasil, uma empresa que olha para o seu negócio, mas tem um olhar tão importante ou mais importante do que isso para o cliente e para o colaborador, né? A gente tem essa questão do calor humano, né, que a gente coloca tanto para o cliente, mas a gente coloca para dentro também. Então, é aquela história de quanto mais a gente cuida dos nossos colaboradores, mais eles cuidam dos nossos clientes, né? Isso aqui é um círculo virtuoso, no final das contas. Então, eu acho essa empresa muito bacana, né? Certamente a sua inteligência artificial deve ter pego esses meus pensamentos, vamos dizer assim, tá? Então, eu fico feliz, né, de estar à frente também dessa atividade de RI, de falar com os investidores, né, de falar com o mercado como um todo, né? Porque eu, de fato, vejo... Eu estou há 20 anos no varejo, né, e eu rodei por várias empresas e sei que a joia que a gente tem aqui, né? E acho que um ponto importante, a RD, ela quase que não se cabe dentro do seu propósito, da sua ambição, né? Então, a gente quer ser, nos próximos anos, a empresa que mais contribui, né, para esse movimento de saúde das comunidades aqui no Brasil. Então, assim, é uma empresa que é muito eficiente, efetiva no que faz como empresa, mas é uma empresa que também tem uma alma e um coração super positivo para essas coisas todas que envolvem o ser humano. Então, enfim, eu queria fechar com isso, agradecer então pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho da empresa e muito feliz aí pela premiação que vocês nos deram. Bom, a eficiência foi mostrada pelos números, né? E esse coração foi mostrado aí nessa conversa que nós tivemos, muito agradável, e que eu espero ter a oportunidade de continuar conversando com você no dia 19 de setembro próximo, onde nós vamos estar entregando, vamos dizer assim, os certificados, que são, vamos dizer assim, a materialização destes resultados. Então, muito obrigado, Flávio Correia, diretor de Relações Institucionais e com Investidores da Raia Drogasil. Queria convidar a todos para que, no dia 19 de setembro, estejamos juntos para dar os parabéns para a Raia Drogasil e para as outras organizações que, juntamente com a Raia Drogasil, também serão certificadas pelo projeto IBEVAR-FIA, Ranking IBEVAR-FIA, edição 2023.